Bom dia a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar, iniciar o culto dessa manhã. Quero convidar você, antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor, a dirigir a sua oração a Deus nesse momento, agradecendo a Ele por você estar aqui, agradecendo a Ele pela sua vida. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar, aproveite esse momento para você dirigir as suas palavras ao Senhor, dirigir aí as suas palavras àquele que te salvou, aquele que te dá o dom da vida, aquele que tem derramado graça sobre você dia após dia. Nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e não nos faltam motivos para agradecer. Agradeça ao Senhor, aproveite esse primeiro momento agora, expresse com as suas palavras aquilo que está no seu coração para o Senhor. Ele te ouve aqui nesse lugar, Ele está aqui para te ouvir, para te envolver na sua presença, derramar renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudo que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo ambiente que o Senhor nos proporciona para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada professor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada turma. Obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo dessa casa que ama a Tua Palavra, que ama, Senhor, conhecer mais de Ti. Senhor, nessa manhã nós nos unimos, conforme vimos na aula dessa manhã, Senhor, temos nossas diferenças, mas nós unimos agora, Senhor, em todas elas, para celebrar aquele que é o cabeça desse corpo, para celebrar aquele que é o rei de toda essa casa, de todas as nossas vidas. Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa olhar para nós e encontrar motivos para se alegrar. Senhor, que a nossa adoração flua nesse lugar de uma maneira poderosa. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Aproveitando aí que estudamos hoje o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, abra aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Texto de louvor e adoração ao Senhor, que se encontra a partir do versículo 31, Romanos 8, 31, a palavra do Senhor nos apresenta aqui um cântico que era entoado pela igreja primitiva. Uma curiosidade aí para você, não sei se todos sabem, mas essas palavras eram usadas para cantar a Deus nos primeiros cultos da história da nossa igreja, da igreja de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos apresenta, nos revela o seguinte, Romanos 8, 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Nada pode nos separar. Quando nós estamos, amados, debaixo dessa palavra, nós podemos confiar, nós podemos crer, nós podemos confiar de que, amados, nem os dias de fraqueza na nossa vida, nem os dias em que nós
não temos força para lermos a palavra, para orarmos, quando a tristeza tenta invadir o nosso coração, quando a ansiedade tenta invadir o nosso coração, a profundidade desses momentos difíceis na nossa vida não nos separam do amor do Senhor. O texto que nós lemos ontem na nossa devocional do propósito traz para nós um versículo muito lindo. Me traz à memória aqui agora o Senhor, eu quero até ler para você, você não precisa abrir, mas em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11 diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Esse versículo é maravilhoso, porque ele nos mostra o seguinte aqui, Zelinha: Deus é como a águia que ensina os filhotes a voar. Deus não deixa a gente travado, Samile, nos impedindo de crescer, de voar alto, de atingir lugares. O Senhor não nos impede, Marcele. Ele é como a águia que ensina o filhote a voar, mas Ele também é como essa mãe, como essa águia, que ao ver o filhote caindo, estende a sua mão e pega para que ele possa voar novamente. Deus cuida, nosso Deus cuida, nosso Deus é maravilhoso. E eu quero te motivar, com base nessas palavras, a adorar ao Senhor com o seu melhor nessa manhã. Adore ao Senhor com toda a intensidade do seu coração, com toda a gratidão. Traga à sua memória, se você puder, pelo menos um motivo de gratidão, e com ele adore ao Senhor até o final desse culto. Posso ouvir um amém? Amém. Senhor, nós entregamos a adoração a Ti nesse momento. Os louvores que serão cantados, toma, Senhor, o Rogério e toma o Lucas. Conduza, Senhor, esse ministério nessa manhã para direcionar a Tua igreja a Te adorar, Senhor. Toma, Senhor, os intercessores da Tua casa, toma os ministérios, ó Pai, em ação de mídia, Senhor, tome todos aqui, toma cada canto dessa casa, e que Teu Espírito Santo venha ter liberdade para mover aqui nesse lugar. Nós oramos a Ti, entregando tudo em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí? Pode ser mais forte, pode ser melhor. Aplaude e glorifique ao Senhor, expresse a Ele a sua melhor adoração, aleluia. Ao Senhor, oh Senhor, passei em nosso meio, Deus. Oh Senhor, em espírito e em verdade queremos Te adorar, Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos. Te adoramos, em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Em tua presença é o nosso favorito lugar, Senhor. Nós clamamos a ti nessa manhã, Senhor, pela tua presença, pelo teu soprar, Senhor. Fala conosco, Deus. Não deixe que a gente se esfrie, Pai. Que aquela profecia que o amor de muitos se esfriaria, que isso não venha recair sobre nós, Senhor. Que o nosso amor venha permanecer quente, muito, muito quente por ti, Senhor. Nós te pedimos, clamamos por ti, Deus. Oh, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos,
Jesus virá. Então exclame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Faça chover, Senhor, sobre a tua igreja nessa manhã. A chuva da tua presença, a chuva da tua glória, Senhor. Oh, Senhor, esse hino que nós cantamos aqui agora, esse louvor nos traz à memória, Senhor, aquele texto bíblico, quando o profeta Elias faz aquela declaração, depois do moço do profeta ir observar se tinha algum sinal de chuva no céu, ele volta com a notícia de que uma pequena nuvem apenas foi tudo o que ele viu. E o profeta então declara com toda certeza: vai avisar que é o sinal de uma grande chuva que vem aí. Aleluia. Senhor, que os nossos olhos estejam sensíveis para ver nos pequenos sinais, Senhor, confirmação de grandes coisas que estão por vir, Senhor. Oh Pai, que a tua presença ela nos envolva dessa tal maneira, que a nossa fé venha a ser fortalecida dessa maneira, Senhor. Ousadia, coragem, Senhor, para darmos os passos necessários em tua presença. Senhor, que venhamos a crer no Senhor, que é no Senhor que depositamos a nossa confiança. É graças ao Senhor que nós podemos olhar aos pequenos sinais e dizer: vem grandes coisas por aí, porque o Senhor está no controle de tudo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, as declarações de fé que foram proferidas aqui nesse lugar. É a nossa oração nesse momento, Senhor. Falamos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Entrega a Ele a sua adoração. Expressa a Ele o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça de pé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, vamos ler nessa manhã versículos 1 e 2 para a nossa reflexão aqui nesse momento, e que você possa ser edificado por essa palavra, ser abençoado por ela. Aproveito até para compartilhar com a igreja uma direção que nós teremos agora até o final do ano, dos nossos cultos pela manhã. Toda semana agora, na nossa caminhada até dezembro, nós vamos estudar no curso de imersão bíblica as cartas de Paulo, conforme foi falado aqui. E a cada domingo que nós estudarmos uma determinada carta, eu vou estar trazendo aqui uma palavra extraída daquela carta que nós estudamos na escola dominical. Então hoje estudamos Romanos, trago uma palavra em Romanos. Na semana que vem teremos aula nas cartas de Paulo aos Coríntios, teremos uma palavra também nessa carta, e assim nós vamos caminhando até dezembro. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, em nome de Jesus. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, quem achou, dá um glória a Deus aí. A palavra do Senhor diz assim para nós: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem com tudo com tudo de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Vamos fazer a leitura novamente. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim.
Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela instrução que teremos nessa manhã. Já te agradecemos porque temos certeza de que a tua palavra falará conosco, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha abrir os nossos corações para estarmos prontos a receber tudo que do Senhor tiver preparado para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, Deus abençoe sua vida nesse momento de ministração da palavra do Senhor. Trago um tema também para você poder registrar aí, você marcar nas suas anotações, o tema da mensagem, vidas que protegem. Tema da mensagem nessa manhã, vidas que protegem. Amados, uma explicação importante para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão nessa manhã. A parte que nós acabamos de ler aqui no capítulo 16 de Romanos, inicia uma última etapa da carta de Paulo para aquela igreja, onde ele começa a enviar saudações, onde ele começa a citar aqui diversos nomes de pessoas que eram importantes na vida da igreja naquele momento. Paulo começa a citar nomes aqui, irmã Elza, conforme vimos na aula hoje pela manhã, de pessoas que recebiam em suas casas o culto ao Senhor. A gente sabe, conforme vimos nessa aula, que a igreja em Roma, ela não tinha um templo naquele momento. Era uma igreja que se reunia em 5 casas diferentes, onde famílias acolhiam os irmãos para adorarem ao Senhor. E ali, Floresvaldo, Paulo começa a dar palavras específicas para pessoas específicas, e se você ler depois com calma o capítulo 16, você vai ver aqui nomes que aparecem uma única vez na palavra do Senhor, uma única vez, não aparecem mais, nem antes e nem depois, e eles estão aqui registrados, e alguns deles, Fernanda, a gente nota que Paulo coloca uma característica para se referir àquela pessoa. Paulo vai definir, a palavra do Senhor aqui vai definir aquelas pessoas em uma palavra, e aí eu já inicio fazendo uma pergunta aqui para vocês, amados. Lucas, imagina você, o seu nome ser citado apenas uma vez na Bíblia, imagina você agora, Rogério, o teu nome aparecer uma vezinha na Bíblia e só, irmão Ronaldo, só uma vez. Eu faço uma pergunta que cabe também para mim, se o meu nome aparecer só uma vez, que adjetivo poderia acompanhar o meu nome se ele aparecesse uma única vez na palavra do Senhor? Febe é uma dessas pessoas. Se você procurar depois, se você for dar aí um Google, você vai ver que Febe não aparece em nenhum momento mais na palavra do Senhor. Esse é o único texto em que essa mulher é citada. Não tem mais em lugar nenhum, William. Febe é citada somente aqui. E eu acho interessante, embora sejam apenas 2 versículos, Douglas, falando sobre ela, Paulo faz algumas descrições sobre a vida daquela irmã, que eu fico me imaginando se ela vivesse nos dias de hoje, se ela pudesse ver a citação que a palavra do Senhor se refere a ela, como aquela mulher estaria feliz, se alegraria. Amados, 2 versículos apenas, uma única citação, mas que mostra muito sobre a vida daquela mulher chamada Febe. Eu quero começar essa palavra, então, dizendo para você o seguinte, explicando o que eram as cartas de recomendação. O que eram as cartas de recomendação? Porque essa parte aqui do texto de Romanos é uma carta de recomendação que Paulo está enviando para aquela igreja, Simone, para que eles recebessem Febe, porque Febe não era de lá. Febe não era de Roma, ela era de um outro lugar. A palavra vai nos mostrar aqui, ó, vem comigo no versículo 1, vai dizer, olha, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, era de um outro lugar, ela não era da igreja em Roma. E aí Andréia, ela é então recomendada por Paulo para a igreja em Roma. A carta de recomendação que Paulo está enviando era algo muito comum naquela época. Gabriel, cartas de recomendação eram basicamente o seguinte: você escreve, vamos supor que a gente vai enviar o irmão Denesi
para servir uma igreja lá no sertão do Piauí. Tem um amigo meu que está lá em Oeiras, eu vou mandar lá, ligo para ele, pastor Josué, eu estou mandando um homem de Deus aí para ajudar você aí, lá em Oeiras, o nome dele é Denesi, e aí eu começo a escrever uma carta para me referir, explicando quem é esse irmão. Por quê? Quem está recebendo lá, Isabel, não é obrigado a saber quem é o Denesi, não conhece, não sabe como ele é, não sabe se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se fala alto, se fala baixo, se anda rápido ou anda devagar, ninguém sabe disso, não tem essa informação. E a carta de recomendação, irmão Romildo, descrevia a vida da pessoa. E aí começa a descrição então, olha, o irmão Denesi é uma bênção na nossa igreja, ele é um intercessor, um conhecedor da palavra do Senhor, um homem de Deus, e aí aquela carta então recomendava, podem receber tranquilamente, porque é uma pessoa especial. E aí, trazendo para outras aplicações aqui para nós, talvez aí na sua carta de recomendação, poderia fazer aí um adendo, olha, prepara aí a comida porque come muito, ou não se preocupe, come pouco, não vai dar problema, ou gosta de café, gosta de suco, gosta de não sei o quê, e aí vai descrevendo. A carta de recomendação era muito usual, era muito comum naquele tempo. E uma curiosidade para você, por exemplo, na igreja metodista, quando alguém é enviado, Celinha, para a faculdade de teologia, por exemplo, é necessário que a igreja faça uma carta de recomendação, dizendo para as lideranças regionais da faculdade quem é aquela pessoa. Porque às vezes manda lá um abençoado lá que fala, tem que se ligar nisso aqui dele, ele é gente boa, mas tem essa questão aqui. É uma apresentação. A gente pratica isso até hoje, carta de recomendação. Os viajantes judeus daquele tempo, com frequência, levavam consigo cartas de recomendação, para que eles pudessem confirmar às pessoas que eles encontrassem pelo caminho, que eles eram pessoas de confiança e que poderiam ser bem recebidas nas comunidades. Porque era usado assim também, a carta de recomendação não era só para o Denesi apresentar lá no Piauí, ele ia apresentando durante a caminhada. Imagina, Denesi, ia a pé lá para o Piauí, saindo daqui. Aí o irmão Denesi cansou no meio do caminho, porque ele anda bem, então ele só vai cansar no meio da estrada lá, e aí ele vai parar, no meio do caminho ele para, eu não vou dar o nome de nenhum estado aqui não, porque eu não quero cometer gafe, pastor, esse estado fica mais para cima, fica mais para baixo, geografia não é muito meu forte não. E aí o irmão Denesi para no lugar, Iago, e aquela carta que a Imefre enviou, ele mostrava para a comunidade, olha, eu sou Denesi, essa aqui é a carta que a minha igreja escreveu sobre mim, para você me conhecer, posso dormir aí na sua casa, posso ficar aqui na sua igreja, depois de ficar ali, pega a carta novamente, segue viagem. Carta de recomendação servia tanto para o destino final, quanto também para o meio do caminho. Repito, Paulo escreve uma carta de recomendação sobre Febe. Então, apresentado para você aqui, o que era uma carta de recomendação, vamos falar sobre essa aqui especificamente, vamos ler de novo o texto, vem comigo, Romanos 16, versículo 1, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Secreia. Paulo faz aqui algumas declarações nesse versículo que são importantes pontuar, Júlia. Ele começa dizendo, Ana, eu recomendo essa irmã, eu confio nela, porque ainda tinha essa, a pessoa que está enviando a carta de recomendação, Rafael, eu estou colocando a mão no fogo por você, não vai fazer nada lá não, porque senão você vai arrumar problema para mim. E ele começa dizendo ali, Denise, eu recomendo ela. É uma pessoa, Neuza, da minha confiança. Eu recomendo Febe. Além disso, eu recomendo ela é uma diaconisa. Uma diaconisa naquele tempo, o termo diácono era aqueles que serviam nas igrejas, eram aqueles que serviam, auxiliavam as lideranças locais. Alguns diáconos, inclusive, em alguns ambientes, alguns momentos, chegavam até, Isaac, a liderar uma comunidade, começavam ali, irmão Ronaldo, até a pregar a palavra. Ele apresenta, Febe é uma diaconisa, ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que serve a igreja dessa forma, vocês estão recebendo uma pessoa assim. E aí eu quero entrar no versículo 2 e destacar aqui o grande tema, o centro da mensagem nessa manhã para a gente poder refletir, que é protetora de muitos, protetora
de muitos. E aí é um único ponto nessa mensagem que eu vou trabalhar, e a gente vai mergulhar um pouco nele aí, para a gente fazer reflexões para a nossa vida. Vem comigo no versículo 2 agora, acompanhe aqui comigo. Para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive para mim, inclusive de mim. O termo protetora que Paulo usa aqui nesse texto significa amparo, auxílio. Febe não tinha apenas um cargo na igreja, ela não tinha apenas uma função na igreja, ela era uma bênção. Ela era uma pessoa patrícia abençoadora, ela era uma pessoa que amparava, ela era uma pessoa que levava auxílio, era aquela pessoa, e assim, fundamental na vida da igreja. Uma igreja precisa de discípulos assim, de discípulos que amparam, de discípulos que auxiliam, de discípulos focados naquilo que é realmente importante na missão do Senhor, como vimos aqui nessa manhã. E Febe é essa pessoa, uma protetora, e é interessante que ele coloca ainda em seguida, protetora de muitos, protetora de muitos. Ela era uma bênção, e Arthur, ela não calculava, ela não se limitava, era bênção na vida de muitas pessoas, era bênção na vida de pessoas que conhecia e que não conhecia, uma protetora, uma bênção que transbordava de uma maneira muito especial. Febe é referida dessa forma. Esse termo era usado também para descrever os patronos. Quem eram os patronos? Aqueles que recebiam em sua casa reuniões. Então, aquelas 5 casas que tinham em Roma para receber o culto, aquele que recebe a igreja na sua casa é chamado de patrono, ou seja, aquele que abraça, aquele que traz para perto de si. Eu até estava brincando aqui, né? Se imaginássemos a igreja de freguesia como a igreja de Roma naquela época, suponhamos que um patrono da nossa igreja fosse o Rogério e a Zelinha, um casal de patronos. A gente ia saber que chegando lá, ia rir, porque o Rogério ri de qualquer coisa. Então, risada está garantida, já está rindo, já tentou segurar, mas não conseguiu. O patrono, ele era alguém que acolhia e fazia as pessoas ficarem bem. Era uma pessoa que auxiliava, que se colocava à disposição. Esse termo é usado para se referir aos patronos. E diz muito a respeito, Gabriel, de quem era Febe. E aí eu faço a pergunta novamente que eu fiz no início dessa mensagem. Se o teu nome aparecesse apenas uma vez na palavra do Senhor, qual seria o adjetivo que poderia te acompanhar? Será que nós poderíamos receber aqui também essa alcunha que recebe aqui a Febe? Será que eu poderia ser chamado de pessoa protetora de muitas outras pessoas? Será que eu poderia ser chamado de uma vida abençoadora para muitos? Qual seria o adjetivo que poderia me acompanhar? Qual é a marca que define melhor a nossa vida? Quais são essas marcas? Se você pudesse hoje se resumir em uma palavra, qual seria essa palavra? Porque uma pessoa que te conhece muito bem é você mesmo. Como você poderia definir você em uma palavra só? Uma pessoa sábia no falar, uma pessoa amorosa, uma pessoa abençoadora, ou uma pessoa que não tem sabedoria no falar, uma pessoa que murmura, uma pessoa que vive presa na amargura, uma pessoa que vive presa às questões do passado, ou uma pessoa que vive presa no futuro que ainda não chegou, extremamente ansiosa e fica imobilizada, não consegue viver o presente, uma pessoa que crê no Senhor, ou que vive na incredulidade. O que pode definir você em uma palavra? Amados, a gente precisa refletir sobre isso. É uma reflexão importante porque nos leva a observar como temos vivido, como temos caminhado ao lado do Senhor. O protetor é aquele que traz para perto, é uma pessoa refúgio. E eu digo para você uma coisa, precisamos na igreja do Senhor, não só na IMEFRE, precisamos na igreja de Cristo, espalhado pela face da terra, onde o Senhor te levar. Precisamos de pessoas refúgio. Precisamos de vidas refúgio. Reflete um pouco nessa expressão, pessoas refúgio. Pessoas que acolhem outras num mundo tão caótico como a gente vive,
de tanta briga, de tanta coisa ruim que acontece, de tanta divisão, de tanta falta de amor. O Lucas citou aqui um texto bíblico que é real. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Temos vivido dias de amor esfriando, de amor acabando, pessoas que não encontram esse amor nem dentro de suas casas. Precisamos de vidas refúgio. Precisamos de discípulos como Febe, de pessoas que acolhem, que abençoam, independente se é da família ou se não é, independente se parece com você ou não parece, se pensa igual ou se pensa diferente. Vida Refúgio está muito mais preocupada em transmitir Deus, transmitir presença de Deus, do que em apartar, em dividir e de afastar. Febe era protetora de muitos. Uma vida que refugiava, Douglas, muitas outras vidas. Será que a gente pode se ver como Febe? Se não nos vemos como Febe, podemos refletir aqui e buscar ser. Porque enquanto há vida, há oportunidade, amém? Você crê nisso? Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de viver isso. A oportunidade de sermos pessoas que geram benefícios a outras, porque era essa uma outra marca também de alguém protetor. A vida de Febe beneficiava outras pessoas. O que as pessoas ganham estando do seu lado? O que elas ganham na vida delas estando do seu lado, tendo a sua amizade, tendo o convívio com você? O que é gerado na vida de outras pessoas? Será que você tem sido alguém que vale a pena estar do lado? Será que eu tenho sido uma pessoa que vale a pena estar do lado? Febe nos deixa essa lição. Ela gerava benefícios. A palavra do Senhor vai dizer aqui que ela era diaconisa em Cencreia, e era tão abençoadora lá que agora ela vai para Roma. E Paulo está praticamente deixando nas entrelinhas aqui: olha, aquela que é bênção lá na casa dela vai ser bênção agora na casa de vocês. E eu sempre ouvi uma expressão que me acompanhou durante a minha formação, durante o meu envio para a faculdade de teologia. Eu tinha um líder que falava muito uma frase. Ele falava assim: olha, só pode ser bênção longe aquele que é bênção perto. Às vezes a gente quer ser bênção lá do outro lado do mundo. Ah, pastor, olha, eu sou missionário, eu sou missionária, eu quero ir lá para Botsuana, eu quero ir lá para o Japão, eu quero ir lá para a Antártida, pastor, eu quero ir lá para o Polo Norte, eu quero ir lá para o outro lado do mundo, quero ir lá para longe. Só pode ser bênção longe quem é bênção perto. Febe era bênção em Cencreia, agora ela vai ser bênção em Roma. Isso vale não apenas para o outro lado do mundo, mas pode valer para o outro lado da rua, pode valer para o outro lado do muro da sua casa, pode valer para o outro lado da parede do seu apartamento. Só pode ser bênção fora quem é bênção dentro. E infelizmente a gente vive essa inversão de prioridades. A gente se preocupa muito mais em ser bênção lá fora do que em ser bênção em primeiro lugar lá dentro. É como a gente fala aqui várias vezes: a primeira igreja que nós temos para cuidar na nossa vida se chama família. Primeira imefre na sua vida é a tua casa, é teu pai, é a tua mãe, é o teu filho, a tua filha, é o teu casamento, é aquela pessoa que está debaixo do mesmo teto que você. Para ser bênção longe, seja bênção perto primeiro. Febe foi reconhecida dessa maneira, Febe é descrita dessa maneira. Esse é o único texto que Febe é citada ao longo da palavra do Senhor, e a sua vida é resumida como protetora de muitos. E eu encerro essa palavra, caminho para o término, deixando aqui uma pergunta: qual seria a nossa carta de recomendação? Se nós fôssemos enviados, qual seria a carta de recomendação a respeito do Edgar, a respeito da Neuza, a respeito do Marcos, a respeito da Elza, a respeito do Cleiton, da Natane? Como que seria? Qual seria a carta de recomendação se fosse você, se fosse eu? Qual seria a nossa carta? E se fôssemos nós, quais as recomendações que as pessoas teriam para nos descrever? E principalmente, o que Deus teria para dizer a respeito de nós? Porque mais do que pessoas, é importante a descrição de Deus. Quando nós temos aqui a descrição de Febe, não era o Paulo que estava enviando Febe. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele escrevia palavras geradas no coração de Deus. Era o próprio Deus que estava se referindo assim a respeito de Febe.
E a gente precisa, amados, ter essa preocupação. O que Deus teria para escrever na minha carta hoje? Eu acho lindas as descrições que a palavra do Senhor traz de algumas pessoas, né? Que Deus fala de Jó, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? Não há outro homem na face da terra que se compare a esse homem Jó, servo fiel. Ou de repente, quando eu uma vez até falei isso na escola dominical aqui, logo quando eu cheguei na EMEFRE, eu tinha uma visitante aqui que ela não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Quando Deus se descreve, quando Deus se permite ser apresentado como o Deus de Abraão. Isso é uma coisa tremenda demais. Uma vez o pastor Bruno Roberto estava pregando isso daí, ele levou a gente a pensar, já parou para pensar que Deus se permitiu, irmão Ronaldo, ser apresentado, olha, Deus de Abraão. Eu falei, cara, que privilégio você poder ter Deus trazer assim o seu nome. Abraão não era perfeito, Abraão era homem como homem qualquer aqui entre nós, mas ele tinha uma fé especial. Ele tinha uma fidelidade ao Senhor especial, cometeu erros na sua vida, mas era um homem que ficou marcado como um homem de fé. Outras tantas descrições, né, que temos na palavra do Senhor, que Deus teria a dizer a nosso respeito. O que Deus poderia dizer ao nos recomendar para a vida de outras pessoas, que o Senhor possa ter boas recomendações a nosso respeito. Eu trago esses exemplos e fecho com a recomendação, com uma palavra que o próprio texto bíblico traz para nós sobre Davi, né? Um homem que a gente descreve também como homem segundo o coração de Deus, um homem de falhas, um homem de erros, um homem que em diversos momentos pisou na bola, vacilou, só que no final da sua vida ele ficou reconhecido como alguém especial diante de Deus, porque havia na vida dele arrependimento sincero, havia na vida dele reverência sincera diante de Deus. É o que precisamos. É o que precisamos. Perfeição a gente não tem no momento, mas a gente pode ter reverência, a gente pode ter temor, a gente pode ter um arrependimento sincero. Que o Senhor nos leve a viver isso em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Apenas 2 versículos que se referem àquela mulher. E nunca mais vemos nada a respeito dela na palavra do Senhor. Mas o pouco que aparece aqui já é o bastante. A gente também precisa trazer isso para a nossa vida. Esse pequeno detalhe vindo da parte de Deus para nós já é o bastante. A gente às vezes não fica feliz, às vezes a gente fica um pouco incomodado, porque a gente não é reconhecido onde gostaríamos de ser reconhecido. Às vezes a gente fica chateado porque não somos reconhecidos no ambiente familiar, não somos reconhecidos no ambiente profissional. Às vezes nós não somos reconhecidos no ambiente ministerial, porque as pessoas são falhas. A igreja é formada por homens e mulheres que são falhos. Às vezes nós não somos reconhecidos em ambientes acadêmicos e na nossa rua, no lugar onde nós estamos. Falta às vezes a recomendação de uma pessoa que é especial para nós e que não nos reconhece como gostaríamos de ser reconhecidos. Mas o principal de tudo é ser reconhecido diante de Deus. E Febe alcançou esse favor. Que isso possa ser o bastante para nós em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus santo, poderoso, Deus maravilhoso, Deus das nossas vidas. Pai, obrigado por essa lição tão preciosa na vida de Febe, Senhor. Nesse detalhe na palavra, uma mulher nem tão conhecida, talvez algumas pessoas aqui hoje estejam ouvindo falar a respeito dela pela primeira vez. É uma personagem bíblica que é pouco falada, uma pessoa que a própria palavra do Senhor não traz muitas referências. Não sabemos muito sobre suas obras, não sabemos muito o seu jeito de falar, não sabemos como ela pregava, não sabemos muito, mas o pouco que é revelado sobre ela aqui já nos ensina muita coisa. Uma pessoa protetora de muitas, uma pessoa abençoadora, tão cheia de Deus, que ela exalava aquilo que ela tinha cheio na sua vida. Seja assim também nós, Senhor, que nós possamos ser reconhecidos diante do Senhor, mesmo que em poucas palavras, como alguém que transborda o teu amor nesse mundo. Senhor, se nós fizermos isso hoje já é muita coisa. Conforme foi dito aqui, Senhor, o mundo que vivemos é um mundo caótico.
vemos pessoas sendo abandonadas, vemos pessoas sendo rejeitadas, vemos, ó Pai, pessoas sofrendo toda sorte de maldades, ó Pai, crianças sofrendo, adultos sofrendo, famílias inteiras, nações, Senhor, cidades, bairros, casas, ó Pai, como esse mundo carece do Teu amor, que nós possamos ser o povo que leva isso também, que possamos ser bênção perto para ser bênção longe, que possamos ser pessoas, ó Pai, que abençoam o lar, que abençoam a família, para podermos, Senhor, ser bênção na vida daqueles que ainda não nos conhecem. Senhor, abençoe especialmente a nossa igreja, eu te peço, levante a Imefra, ó Pai, como homens e mulheres protetores de muitos, homens e mulheres refúgio, amparo, homens e mulheres que transbordam a presença do Senhor. Somos imperfeitos, sim, Senhor. Nossa igreja tem defeitos, eu tenho defeitos, nossa liderança, os discípulos dessa casa, mas que nunca falte o temor do Senhor na nossa vida, para que nós possamos ser, ó Pai, recomendados pelo Senhor também a esse mundo. Temos uma grande missão para fazer. É a oração que fazemos, Senhor, tomando posse dessa palavra, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar por um instante, lembrando que essa palavra ela está gravada, assim como os nossos cultos. Você pode assisti-la novamente, você pode assistir esse culto novamente. Compartilhe também o link com outras pessoas. Até aproveito, né, para dizer, o canal da igreja no YouTube está crescendo aí nesse período de propósito, está sendo uma bênção esse canal, que possa continuar sendo aí na vida de muitas pessoas também, em nome de Jesus. Amados, avisos importantes antes de nós irmos para as nossas casas. Já está disponível a folha dos textos dessa semana do nosso propósito. Estamos entrando agora, hoje à noite, vamos iniciar a 6ª semana do propósito. Adianto aqui para vocês o tema, essa será a semana do Espírito Santo, enchendo-se da presença de Deus. Nós vamos, a partir de terça-feira, dia 13, ler uma nova sequência de versículos de textos bíblicos para a nossa edificação. E essa semana, o nosso compromisso segue sendo o relógio de oração. Até adianta aos irmãos, o relógio de oração agora vai até o final do propósito. Nós vamos seguindo aí com o nosso relógio de oração. Pessoal das 10 da noite, dá um glória a Deus aí, o pessoal das 10 da noite. Pessoal agora da meia-noite, dá um glória a Deus, pessoal da meia-noite aí. Tá bem dividido aí, tá meio a meio. Então você vai seguir aí no seu horário de oração. Pastor, eu não escolhi, quero entrar. Escolha aí 10 da noite ou meia-noite, vai para a oração, vai buscar o Senhor. E nós vamos seguir aí então, orando até o final do nosso propósito, nesse relógio. E essa semana especial, o que teremos diferente é que teremos uma nova rodada de jejum. E nós vamos jejuar 3 dias nessa semana. Nós vamos jejuar terça, quinta e sábado, sempre começando meia-noite. E dessa vez nós vamos até às 11 da noite. Mas calma que você não vai ficar sem comer o dia inteiro não. Nós vamos fazer novamente jejum de alimentos de prazer. Então nós vamos separar aí terça, quinta e sábado. Você pode escolher o mesmo alimento nesses 3 dias? Pode. Pastor, posso escolher um em cada dia? Pode. Você vai escolher algo que você gosta muito. Lembrando, se você não gosta de jiló, você não vai escolher jiló mesmo, por favor. Não vai dar jeitinho em Deus, né? Pastor, eu não gosto de quiabo, vou jejuar quiabo. Ah, mas eu estou jejuando quiabo há 28 anos, então não vale, né? Então não vale. Escolha algo que você goste muito. Algo que você goste muito para você poder jejuar. E principalmente, durante o período de jejum, busca a face do Senhor. Não é só passar tempo sem comer, beber, o que você gosta aí. É buscar a Deus também. Então, temos aí o nosso compromisso essa semana. Você pode pegar a folhinha ali no final, na porta da igreja. Se você recebe pelo celular, hoje à noite a imagem vai estar lá, você vai poder pegar aí. E lembrando que terça-feira, amados, nós temos o Orando com Propósito. Não deixe de assistir, continue aí firme no compromisso. Se puder, coloque na televisão, veja em família, orem juntos. É vídeo curtinho, é 10 minutos, 15 no máximo, para você poder ter ali um tempo em família de oração, de reflexão na palavra. Terça-feira teremos aí esse encontro marcado também. Lembrando aí os demais compromissos da igreja, quinta-feira, torre de oração, 19 horas, quinta profética, às 20 horas. Teremos hoje à noite o culto dirigido pelos juvenis da casa.
Venha prestigiar, vai ser totalmente conduzido por eles aí, vai ser bênção. Venha, traga um visitante, possamos aí prestigiar esse momento. E um aviso também, é dia 9, Zelinha, das crianças. Só para confirmar que em outubro nós vamos ter também um culto de crianças aqui na igreja, para você poder trazer também as crianças. Segundo domingo de outubro, teremos aí essa celebração. Traga aí as crianças, é hora de trazer aí o filho, o sobrinho, o neto, o filho do vizinho, pega, chama, traz para cá. Vamos ter esse momento aí com as nossas crianças também e vai ser uma bênção. Amém, amados? Vamos juntos, que o Senhor nos abençoe, se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus pelo culto dessa manhã. Aleluia. Temos algum visitante aqui nessa manhã conosco? Temos visitante? Marcos, apresenta para nós, por favor. Qual o nome? Silvana. Deus te abençoe, Silvana, seja muito bem-vinda. Se já congrega em algum lugar, leve o nosso abraço para a sua igreja. Se ainda não congrega, seja muito bem-vinda, espero que tenha gostado. Sinta-se à vontade em nosso meio, amém? Um domingo abençoado. E a Belinha eu estava conversando com ela, a Belinha, pastor, de casa. Eu falei, então é de casa, está em casa. Belinha, Deus te abençoe, bom ter você conosco, volte sempre aí, casa é sua, amém? Vamos orar agradecendo, amados, pelo culto dessa manhã. Vou pedir para o Gabriel fazer essa oração. Vem cá, Gabriel, por favor. Gabriel vai estar nos conduzindo nessa oração. Em seguida, vamos receber a bênção do Senhor. E nos vemos logo mais às 19 horas. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais momentos, Senhor, de adoração, Senhor. Muitos momentos, Senhor, de estudo da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a Tua igreja está aqui, Senhor, presente, Senhor, para querer aprender um pouquinho do Senhor. Senhor, nós, Senhor, somos, Senhor, Teus, Senhor. Nós somos o povo, Senhor, escolhido do Senhor. Conduz nossa igreja, Senhor, segundo o Teu querer, Senhor, segundo o Teu propósito, meu Pai amado. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, alegrar, Senhor, em fazer a Tua vontade, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, semana abençoada.